Essa questão da banca do concurso dos Correios, 2024, a questão diz: são necessários 64 kg de ração para alimentar 20 cães durante 16 dias. O total de ração para alimentar 24 cães durante 15 dias seria de. Pessoal, isso é uma questão típica de regra de 3 composta. Como é que a gente resolve uma regra de 3 composta? Quando a gente tem um típico de regra de 3 composta, a gente separa as grandezas que a questão nos dá. Quais são as grandezas que a questão nos dá? São quilos, cães e dias. Então a gente vai separar cada um. Ou seja, a gente vai ter quilogramas, a gente vai ter cães e a gente vai ter dias. E a gente separa cada um. Como é que a gente faz isso? São 64 quilos para 20 cães durante 16 dias. E ele quer saber o total de ração, ou seja, o total de ração em quilos, é o nosso X, para alimentar 24 cães em 15 dias. Pessoal, o primeiro passo já foi feito. Logo, a gente precisa fazer o segundo passo, que é ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. A grandeza que tem X. Como é que a gente faz isso? Uma dica é sempre separar quem tem X de um lado da equação, ou seja, a gente tem 64 e a gente tem o X. A gente sempre passa dividindo, pessoal. Agora a gente vai fazer a seguinte pergunta. Se eu aumento o número de cães, eu preciso de mais ou menos quilos de ração? Eu preciso de mais. Então, se eu aumento um, também aumento o outro. Logo, pessoal, a gente não mexe na grandeza que tem o número de cães. Então, a gente só repete. Passa o 20 em cima e o 24 embaixo. E a gente vai fazer a mesma pergunta com quantidade de dias. Pessoal, se eu aumento o número de dias, eu preciso aumentar ou diminuir a quantidade de ração? Eu preciso aumentar, pessoal. Quanto mais dias, mais ração eu preciso. Então, a gente também não mexe, pessoal. E a gente sempre bota multiplicando. Ou seja, a gente não mexe naquela grandeza. Só repete 16 sobre 15. Agora, gente, é só desenvolver a equação. Porém, se a gente for fazer essa equação do jeito que tá, fica muito difícil. Porque a gente tá numa prova e não tem calculadora. Então a gente sempre procura simplificar. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem o 15 aqui e o 20 aqui. A gente tem o 15 no denominador e o 20 no numerador. Se a gente dividir 15 por 5, a gente vai ficar com 3, pessoal. Se a gente dividir 20 por 5, a gente vai ficar com 4. E se a gente fizer a mesma coisa com 24 e o 16, se a gente dividir 24 por 8, a gente vai ficar com 3. E se a gente dividir o 16 por 8, a gente vai ficar com 2. Logo, pessoal, ou seja, agora a gente tem 64 sobre x é igual àqueles números que a gente tem ali em cima agora, pessoal. 4 vezes 2 dividido por 3 vezes 3. Isso é a mesma coisa a gente dizer que a gente tem 64 sobre x, que é igual a 4 vezes 2, pessoal, é 8. E 3 vezes 3 é 9. Agora eu vou trazer a equação para cá, por falta de espaço, mas a gente vai tentar isolar o x, pessoal. Como é que a gente faz isso? A gente sabe que para isolar o x, a gente tem que passar o x para o outro lado. E quando a gente tem 64 sobre x, e a gente precisa passar o x para o outro lado, ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então a gente fica com 8 sobre 9 vezes x, pessoal. E agora, pessoal, a mesma coisa com 9. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Vou fazer passo a passo, mas a gente já poderia passar o 8 também. Mas eu vou fazer aqui 64, agora vezes 9, que estava dividindo, é igual a 8x. Pessoal, o 8 está aqui, multiplicando x. Logo ele precisa passar dividindo. O que a gente faz agora? Fazer mais para cá, para baixo. A gente faz 64 vezes 9 dividido por 8. Isso é o nosso x. Agora sim, temos o x isolado e é só resolver a equação. Novamente, pessoal, a gente pode simplificar. Ou seja, se a gente simplificar 8 por 8, a gente vai ter 1. Se a gente dividir 64 por 8, a gente vai ter 8, pessoal. Isso tudo vai dizer que 8 vezes 9 é igual ao nosso x. Logo, o resultado final a gente tem que nosso x é igual a 72. 72 o quê, pessoal? 72 quilos de ração. Esse é o nosso resultado. Pessoal, a grande sacada dessas questões não é nem montar. É para você não perder tempo, você conseguir simplificar. Logo, é bom que você saiba bem a tabuada. Porque aí você consegue ver as possibilidades que você tem de simplificar e assim não perder tempo na questão. Só uma correção aqui, pessoal. Eu falei que 8 dividido por 8. Aqui eu botei 8, mas é 1, tá? Aqui eu botei um 8 porque eu me confundi. Mas aqui é 1. Então é 72 quilos. E agora, voltando no enunciado, a gente sabe que o 72 é a letra A. Logo, essa questão é a letra A. Pessoal, se vocês gostaram, siga o canal. Quem tiver dúvida em uma questão e quiser que eu faça um vídeo gravando, explicando, podem mandar no comentário. Vou deixar esse PDF no link da descrição do vídeo, quem quiser ver para acompanhar, tentar refazer a questão. E qualquer dúvida, pessoal, podem deixar no comentário, que eu estarei lendo os comentários e tentando ajudar vocês.